A frase Deus está morto, ela está no livro H da Ciência de Nietzsche, né, se não me engano, no livro 3, capítulo 3, por assim dizer, bem no comecinho, né, onde, enfim, há lá a narrativa assim, de um homem louco, que possivelmente, né, seja a personificação, né, do próprio Nietzsche, em que ele anuncia, ele inicialmente chega perguntando onde está Deus e tal. Então ele diz que Deus está morto. O que é engraçado porque, tipo, quando ele pergunta aos, àqueles homens que estão ao redor dele, né, ninguém responde, sabe? Ah, Deus está indo. Ninguém responde, sabe? Eles riem, gozam da cara do homem louco. Né? Então o homem louco diz: Deus está morto e eu e você matamos. Nietzsche, ele diz: Deus está morto, o que é muito diferente de Deus não existe. Pois. E a prova disso é que essa frase, Deus está morto, ela é paradoxal. Né? Ela não, se pensar de forma lógica, né, levando os seus conceitos de combinações, definições e tal, ela acaba criando um paradoxo. Isto porque, se algo morreu, ele alguma vez existiu. Porém, Deus, por definição, uma vez tendo existido, ele é eterno, ele é imortal. Logo, Deus ele não morre. E então Nietzsche, ele, consentindo, né, afirmando que Deus está morto, ou seja, ele também consente de que uma vez ele existiu. Porém, Deus existindo, ele por definição ele é eterno, ou seja, ele não morre nunca. Então, só a partir desse pequeno trecho da narrativa e da explicação em que eu dei, já é possível, né, desmentir algumas interpretações, né, por assim dizer, sobre o que é que Nietzsche quis dizer com isso, sabe? Não é, como eu disse, não tem nada a ver com dizer que Deus não existe, só que de outra forma, não. Na verdade, está mais para uma constatação mesmo. E de algo assim que a gente vê, sim, de forma bem simples, e também a gente, volta e meia, a gente fala em certos discursos e tudo mais, ou enfim, a gente percebe, né? Então, e claro, há várias interpretações para isso, o que é que ele quis dizer, quais as implicações. Eu vou tentar trabalhar isso. De qualquer forma, o ponto é que não é uma, sei lá, uma declaração ateísta, apesar de muitos intérpretes de Nietzsche dizer que ele é ateu, né, um ateu ali ferrenho e tudo mais. Eu particularmente tenho lá minhas dúvidas. Para mim, ele estaria mais para um agnóstico, ou talvez até mesmo um panteísta. Enfim, eu acho possível cogitar isso. De qualquer forma, como eu disse, essa frase ela é uma constatação. E vamos partir de um nível assim, mais vago da interpretação. O que é que ele quis dizer? Que houve uma quebra da homogeneidade da influência cristã, católica, né, no pensamento social. Por exemplo, é bem claro isso na época do medievo, tipo, tudo se resumia a Deus. A escolástica, a patrística, São Agostinho, Tomás de Aquino e tudo mais defendiam Deus, tudo se resumia a Deus e tudo estava ligado a Deus, tinha relação com Deus e tudo mais. Mas com o processo, todo o progresso da modernidade e tudo mais, houve um certo distanciamento, afastamento, sabe, do pensamento da fé, da crença, né, no pensamento social, ocidental e tudo mais. E esse afastamento ele é bem simples, bem fácil de notar. A questão é como é que isso aconteceu? Bem, como eu disse, com o progresso da modernidade, tipo, com a difusão de várias informações e tudo mais, e também de novas teses surgindo e tornando-se influentes no Ocidente principalmente, né, fez com que houve esse afastamento, né, onde tudo se baseia através da crença, né, houve mais um apego à razão do que à crença, à fé. E com essa difusão de informações, houve também a difusão, a propagação de outras religiões. Esse é o ponto. Então, tipo, além dos indivíduos ele ser monoteísta, crendo naquele Deus cristão em específico, né, da Igreja Católica, ele pode ser monoteísta tendo um outro Deus como crença, ou então ele poderia ser politeísta, ele poderia até mesmo ser panteísta.
Aí daí vem, para agravar ainda mais esse afastamento, houve as revoluções científicas, né, onde trabalhava-se muito o argumento, né, contra Deus, né. Então, além do indivíduo ele ter um acervo, né, um leque de possibilidade, apesar de ter uma crença em algo divino, agora também há a possibilidade desse ser, ele, por acaso, ser agnóstico, um cético nesse sentido, ou até mesmo um ateu. Então, esse acervo, né, esse leque de possibilidades em que ele poderia escolher, né, onde fez com que houvesse esse afastamento. Então, o que a gente queria dizer, basicamente, com Deus está morto, é que houve um afastamento de Deus, né? Houve uma quebra da homogeneidade do Deus cristão. E isso poderia se dizer que, né, ganhou um novo ar, assim, né, essa quebra com Lutero, né, e o protestantismo e tudo mais. E aí, né, que veio, né, que em seguida veio também o conhecimento de outras religiões, né, onde o indivíduo teria outras alternativas religiosas e tudo mais. E também com a revolução científica, né, o homem ele passou a tentar, né, compreender o mundo a partir dos seus próprios sentidos, a partir, né, ele passou a querer compreender ou se apoderar do universo de forma racional. E assim houve esse afastamento do divino, de Deus, do Deus católico e tudo mais. Então não é uma declaração ateísta ou algo do tipo, é simplesmente uma contestação factível. E isso eu estou falando só da primeira parte, né, da narrativa lá do Homem Louco. Na segunda parte ele questiona, faz os seguintes questionamentos. Ainda existe o alto, o em cima e o embaixo? É noite eternamente? Não temos que andar com lanternas durante o dia ou algo do tipo? E o que é que ele está querendo propor com isso? Enfim, com a primeira pergunta, ele, ao que parece, ele está, né, a primeira pergunta, ainda existe o em cima e embaixo? Ele está falando o seguinte, aparentemente, será que a concepção de certo e errado, né, do, da religião cristã, né, do Deus cristão, agora que ele está morto, ainda tem validez para a nossa sociedade, né? Ou estamos, né, abandonados, por assim dizer, de uma moral e tudo mais? Daí então ele diz, ainda não é noite eternamente, não temos que andar com lanternas durante o dia, que ao que parece, ele está querendo dizer, será que, será que agora não estamos andando na escuridão, né, na ignorância, agora que há uma crença, né, tão enraizada se foi, né, e devido a essa ignorância, será que não deveríamos ter nossa lanterna ou então a nossa muleta, né, para continuar seguindo a nossa vida sem cair em desespero, né, em um caos? Aí no final da narrativa ele diz que o que são as igrejas, senão os mausoléus, né, lugar assim onde a gente serve só como quase como uma galeria, um museu assim e tal, onde aí vê fotos, imagens como lembrança. Mas o ponto é que Nietzsche ele repara, né, e constata algo interessante que é, mesmo que os pontos de vista, concepções cristãos e tudo mais estejam errados, numa sociedade é muito, muito mais conveniente, né, pelo menos ter concepções e conceitos que não são mais adequados ou que se demonstraram falhos, do que não ter nenhum conceito ou concepção, algo do tipo. É muito melhor, sei lá, a gente, de certa forma, suspender o juízo para algo que para nós faz sentido, por mais que racionalmente não, né, não se sustente, do que simplesmente cair num vazio, no caos, né, no desespero. Como eu disse, e espero que esteja provado agora de que essa frase "Deus está morto" não é uma proclamação ateísta, é uma constatação, né, de como as revoluções da modernidade e também as revoluções científicas, né, fizeram com que houvesse esse afastamento de Deus, né, com que a gente, de certa forma, enterrasse Deus nas nossas memórias, por assim dizer. Então, assim, Deus está morto, ele não é algo literal, ele é algo metafórico.
poético, por assim dizer, entendeu? Deus está enterrado nas nossas memórias, nas nossas lembranças, porque nós nos afastamos dele. Enfim, não é segredo para ninguém que Nietzsche, por excelência, é um crítico ferrenho assim do cristianismo. Ele diz que o cristianismo ele tornou a sociedade errante, caminhante assim para o niilismo negativo. Daí então, para ele, nessa concepção de que Deus está morto, dessa constatação, ele vê a oportunidade, né, de atravessar esse caos, né, esse desespero, a partir dessa constatação, para haver uma transvaloração, né, uma modificação dos valores. Né. Segundo ele, o cristianismo tornou as coisas de natureza forte como de natureza fraca e vice-versa. Né. Daí então a gente devia transvalorar esses valores. Colocar na nossa sociedade esses valores que nos foram privados. Então, né, para terminar o vídeo, poderíamos dizer que a partir dessa constatação dele, de que se está ao redor, né, dessa constatação dele, todos os outros conceitos que nele são trabalhados, né, por exemplo, a Moffat, o Superman, né, o Ubermensch, enfim, Eterno Retorno e tudo mais. Então, tipo, essa constatação é um convite a essa transvaloração, a esse elevar-se, enfim, como quiser ser chamado. Essa, essa constatação de Nietzsche, ela acaba sendo ponto em comum, ou então de onde toda a sua filosofia ela é destrinchada. Todos os seus outros princípios, ou enfim, todo o seu sistema, né, o sistema nietzschiano, ela gira muito em torno disso, sabe, da morte de Deus. E o engraçado é que, tipo, essa frase, definitivamente, ela é muito polêmica e Nietzsche bem sabia disso. Tanto é que ele disse que não era, que ele veio muito cedo falando isso, na própria narrativa, o Homem Louco diz isso, e que ele veio muito cedo, que não era a hora e tudo mais, que certas coisas precisam de tempo para, né, serem vistas e tudo mais. Enfim, e ele estava muito certo, porque essa obra foi escrita, sei lá, a obra foi escrita há 140 anos, então, mesmo que Nietzsche renascesse, né, ainda assim não teria chegado a hora, né, porque ainda hoje há muitas interpretações, enfim, capciosas e tudo mais, e o pior de tudo, há não interpretações, sabe, o afastamento, né, dessas ideias de Nietzsche e tudo mais. Enfim, então, espero que tenha ficado muito claro que isso não é, né, uma proclamação ateísta, revoltosa e tudo mais. Muito pelo contrário, é algo bem sã. E também, o que há de mais encantador em Nietzsche, cara, é que, tipo, ele tenta estabelecer princípios, ou, sei lá, estabelecer uma moral, né, a partir do nada. Porque pensa, antes toda a moral era a partir, né, dos preceitos cristãos, católicos e tudo mais, mas então ele deserda tudo isso e estabelece, né, a partir de algo muito novo, né, novos preceitos, né, novos princípios, uma nova moral e tudo mais. E isso, mano, é maravilhoso, cara, sabe? É de fato um divisor de águas, sabe, fugir da caixinha, e ainda mais da forma que ele fala, sabe, de uma forma profética, por metáforas, aforismos, é encantador de fato. É encantador.